Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Mural de Entrevistas, entrevistas dos promotores e procuradores de justiça em inatividade do Ministério Público. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Luiz César Gama Pellegrini, procurador de justiça aposentado. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Mural dos Aposentados, histórico. Pela gentileza, eu agradeço. Doutor, eu gostaria de começar a entrevista, que o senhor nos contasse como foi a sua entrada no Ministério Público. A posse, após o concurso regular, foi no dia 15 de outubro de 65. O Ministério Público, naquela época, estava instalado no 8º andar do prédio do Fórum Civil. Isso já são praticamente 48 anos passados. Logo em seguida à posse, eu fui para 2 córregos. De 2 córregos, eu fui para São Bernardo do Campo. De São Bernardo do Campo para Novo Horizonte. De Novo Horizonte para Orlândia, São Joaquim da Barra, Bilac e Tuverava, onde fiquei 2 anos e meio, Igarapava. Posteriormente, convocado e promovido para Votuporanga, onde permaneci 2 anos. E tive a oportunidade de trabalhar também em Cardoso, Tanabi, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. Vindo para São Paulo, permaneci 11 meses nas varas criminais. Naquele tempo as varas criminais estavam todas instaladas no prédio do Tribunal de Justiça. Em novembro de 1970, fui para a Curadoria Fiscal de Massas Falidas, onde permaneci até 75, quando fui para o primeiro Tribunal do Júri. No primeiro Tribunal do Júri permaneci quase 3 anos. Em agosto de 78 eu assumi a 6ª Curadoria de Família e Sucessões da capital, onde permaneci exato 4 anos, até ser nomeado para o cargo de Procurador de Justiça. Na qualidade de Procurador de Justiça, inicialmente trabalhei no setor criminal, no setor de acidentes do trabalho e concomitantemente com os processos alusivos aos feitos de família e sucessões. E nesse largo período eu tive a oportunidade de ser 2 vezes eleito para o órgão especial, 2 vezes eleito para o Conselho Superior, uma vez pelo órgão especial, outra vez pela classe toda. Eleito corregedor-geral para o biênio 93-94 e 4 vezes membro da banca examinadora nos concursos que terminaram, respectivamente, em abril de 1987. O segundo deles terminou em março de 1989. O terceiro terminou em dezembro de 1996 e a última participação em concurso o concurso terminou em agosto de 2003. Em síntese, foi mais ou menos o que eu fiz nesse largo período de 43 anos e 3 dias na carreira, sem um só dia de afastamento. Quem era o corregedor, o procurador quando o senhor entrou? Procurador-geral de Justiça era o Dr. Mário Tobias de Moura e Albuquerque, que estava doente. Em exercício estava o Dr. João Gomes da Silva, que presidiu o concurso e também presidiu a banca examinadora. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, nas comarcas. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco como era trabalhar naquela época, as dificuldades. As dificuldades não eram poucas, porque os recursos eram mínimos, inclusive a comunicação. Uma ligação
via interurbano demorava de 5, 6, 8 horas. Se eu quisesse sair de Ituverava, por exemplo, para São Paulo, eu demoraria 5 horas. Era o tempo que demorava uma ligação interurbana para ser completada. Evidentemente que não havia internet, nós tínhamos que carregar o material, os códigos, a máquina de escrever. Era tudo, digamos, muito precário, e precário também em relação ao judiciário. Tudo complicado. O jornal, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo que eu assinava, chegava sempre no final da tarde. Ou seja, os recursos eram poucos e o trabalho era muito. Nas comarcas de primeira instância, de segunda, de primeira entrância, melhor dizendo, segunda entrância e terceira entrância, havia apenas um promotor naquela época. Então o promotor tinha que fazer tudo, fazia um verdadeiro serviço de clínica geral, em todos os setores, civil, criminal, trabalhista, fazia tudo o que era necessário. O senhor se recorda de alguma história interessante daquela época, até mesmo com a participação do cidadão, da sociedade? Eu recordo de muitos fatos, mas eu vou me referir a um bastante relevante, muito posterior, que ocorreu em janeiro de 1998, quando da disputa da eleição para Procurador-Geral de Justiça, e uma eleição muito disputada com 6 candidatos. E eu tive a honra de ingressar na lista tríplice em terceiro lugar. Foi realmente uma tarefa muito difícil, muito desgastante. Enfim, fazia parte da nossa profissão, das nossas atribuições, e houve uma grande disputa e eu acabei sendo extremamente honrado em poder ter ingressado na lista tríplice. Esse foi um fato marcante. No que concerne ao começo da carreira, era tudo muito pitoresco, não havia essa violência toda, um pessoal do interior de índole boa, não havia maldade. Enfim, a figura do promotor era altamente respeitada, respeitadíssima. O Ministério Público sempre desfrutou de um prestígio enorme. Eu sempre convivi de maneira muito harmônica com todos os juízes, nunca tive nenhum problema com nenhum juiz em toda a minha vida. Ou seja, foi uma carreira muito atribulada e bastante gratificante. E no meio de tudo isso, durante um largo período, eu tive a oportunidade de trabalhar 30 anos ininterruptos com direito de família e sucessões, porque eu fiquei, como eu disse, de 1978, a partir desse ano na 6ª Vara da Família, 4 anos ali permaneci, e como procurador, durante esse longo período de 26 anos, eu nunca deixei de receber processos de família e sucessões. É uma coisa muito interessante a gente ver a que ponto chegam os dramas humanos e digo mais, existe mais ódio nos processos de família do que nos processos do júri. As pessoas se colocam a descoberto e se desmontam. É um trabalho muito delicado, muito mais complicado do que se possa imaginar. O senhor tem alguma história do Tribunal do Júri para contar? Algum caso da época? Tenho história do Tribunal do Júri, sim. Eu participei aqui em São Paulo, no primeiro tribunal, naquele salão bonito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lá em São Paulo, naquele tribunal, eu fiz 137 júris. E no interior, se não estou enganado, foram 40. Eu tive alguns júris muito da época, assim, digamos, em que houve muito tumulto, de muita repercussão. Não gostaria de revelar nomes, porque isso é complicado. Sim, claro. Mas houve alguns processos muito difíceis. Fora também os processos que tramitavam envolvendo policiais do Esquadrão da Morte. Eu não cheguei a participar no plenário de nenhum julgamento, mas participei durante a instrução. Ou seja, era uma época muito difícil para o Ministério Público e durante a época, uma época de repressão, uma época de ditadura, um relacionamento que não era muito fácil com pessoas que não conheciam em sua amplitude a importância do Ministério Público. E hoje o Ministério Público é mais importante ainda do que era. É muito importante e por ser tão importante incomoda muita gente, principalmente aqueles que se julgam poderosos aqui na Terra. A quem incomoda o Ministério Público? A quem incomoda os fora da lei. Incomoda muito mais
aos fora da lei de colarinho branco do que aqueles que assaltam nos semáforos. A função do Ministério Público não é apenas persecutória em relação àqueles indivíduos que vivem em precárias condições. O Ministério Público se engrandeceu e demonstrou a que veio quando começou a colocar no banco dos réus pessoas que se imaginavam intocáveis. Um desses exemplos está aí, é um fato de amplo conhecimento da nação, por iniciativa do Ministério Público Federal, alusivo à ação penal número 470. Isso mostra quanto o Ministério Público é importante. O Ministério Público, a despeito de não ser um poder, é tão importante quanto um poder. Hoje em dia é impossível se imaginar democracia sem uma presença altamente eficiente do Ministério Público, como acontece em todo o território nacional. O senhor foi conselheiro, foi corregedor, né, procurador. O senhor já teve convite para trabalhar no governo? Nunca tive, nunca me interessei. Sempre fiquei na carreira. Mas eu vou dizer para você, eu fui corregedor 2 anos e não foi o trabalho mais importante que eu fiz, nem como conselheiro, nem como membro nato do órgão especial. Foi como participante 4 vezes da banca examinadora. Esse é o trabalho mais importante, é o trabalho seletivo, em que se procura, pelo menos, se não for possível escolher os menores, se procura, de certa forma, evitar que pessoas inconvenientes ingressem na instituição. Isso é possível fazer através de um árduo trabalho de investigação, de pesquisa. A responsabilidade da comissão de concurso vai muito além do término do concurso. E como eu participei 4 vezes, 2 como presidente, eu vi como funciona o concurso. É dificílimo, é uma tarefa hercúlea. É preciso estudar muito para poder encarar uma banca examinadora como examinador. Porque os candidatos são muito bem preparados. A gente se depara com pessoas que estão estudando há anos. E essa seleção é difícil e às vezes ingrata. Então é um trabalho muito gratificante e eu considero o mais importante que eu desenvolvi nesses 43 anos em que permaneci na carreira. Como foi a proximidade da aposentadoria? Sem nenhum problema. Ela estava preparada, delineada, inexorável. É o ciclo da natureza. Não havia e nem há outra possibilidade. E entendo que não deve haver eternização. E entendo também que não deve ser alterado o prazo de aposentadoria para 75 anos. Porque as outras pessoas que estão atrás na carreira, por terem ingressado posteriormente, ou por serem mais jovens, também têm o direito de ocupar os cargos de chefia. Eu considero pessoalmente, sem polemizar com ninguém, um grande equívoco aumentar para 75 anos de idade a idade para a aposentadoria. E como foi o dia seguinte? Sem nenhum problema. Estava tudo muito preparado, muito esquematizado. Eu já sabia o que tinha que fazer e me desliguei com naturalidade. Uma mensagem para os substitutos. Tenho a dizer aos substitutos, aqueles que optaram pelo Ministério Público, que escolheram uma grande carreira. E caberá a eles agora o enorme fardo, o ônus, de fazer muito mais pelo Ministério Público, muito mais do que fizeram as gerações anteriores, como a minha, por exemplo. O papel do Ministério Público? Não pode haver democracia sem o Ministério Público. É impossível. Está escrito com todas as letras da Constituição Federal que o Ministério Público é uma instituição permanente. É absolutamente necessária. E cada vez mais se engrandece com o alargamento do campo de suas atribuições. Doutor Pellegrini, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço. Muito obrigado.